O tema do nosso devocional de hoje, devocional de número 10, tem como título Não negocie seus princípios. Isso aqui é muito forte. Em um contexto que vivemos, na era que vivemos, princípios muitas das vezes não é muito valorizado, né? O que são princípios? São valores que o ser humano carrega consigo. Eu notei alguns aqui: caráter, integridade, moral, que tem a ver com a conduta individual do ser humano, verdade, honestidade, justo, fala de justiça, ser justo, lealdade. Preste bem atenção. Isso aqui são alguns princípios que eu não negocio. Vamos contextualizar a nossa fala. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, a parte A vai dizer: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do mundo. Preste bem atenção. O contexto tem a ver com o reinado do rei Joaquim. No terceiro ano de seu reinado, vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitia Jerusalém, levando alguns cativos com ele, dentre eles Daniel. E eu quero me ater na vida de Daniel. Daniel, naquela época, deveria ter uns 18 aproximadamente, a sua idade. E ele sai da sua cultura, vai para outra cultura, sai de próximo aos seus pais e vai viver longe dos pais. Um jovem que poderia ter todos os motivos para se corromper, estava longe da sua pátria, mas não estava longe de Deus. Estava longe da sua cultura, mas não estava longe dos princípios. E eu já quero deixar uma frase para você pensar. O propósito de Deus é maior do que a proposta do diabo. Isso aí. O propósito de Deus é maior do que a proposta do diabo. Quem sabe você, muitas das vezes, é tentado a negociar seus princípios. Aquele que eu falei: caráter, integridade, moral, verdade, honestidade, ser justo, ser leal. Às vezes o diabo tem tentado mexer com o seu caráter, mexer com seus princípios. Princípios esses que você não deve negociar por nada. Passamos agora uma eleição. Quem sabe muitas pessoas venderam a sua consciência, venderam os seus princípios para galgar alguma posição. Mas eu quero dizer para você que quem negocia princípio nunca viverá o propósito de Deus. Preste, isso é muito forte para a nossa vida. Quando Daniel chega na Babilônia, é-lhe oferecido um manjar este que era consagrado a ídolos, mas Daniel não aprendeu dessa forma. Daniel aprendeu que tudo na sua vida é consagrado ao Rei dos Reis, é consagrado ao Senhor dos Senhores. E ele chega ali naquele lugar onde não era o seu contexto de vida, a sua cultura não era aquela, mas ele não se corrompeu. Mesmo sendo jovem, distante de todos, não se corrompeu. Quem é você quando está longe dos seus pais? Quem é você quando está longe do seu líder? Quem é você quando ninguém está vendo? Você tem que continuar sendo quem você é, os princípios que você não negocia, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando a proposta é grande. Mesmo quando a proposta é grande, mas o propósito de Deus tem que ser maior. Quando Daniel chega na Babilônia, o seu nome é mudado. Para a cultura dos caldeus, Daniel passa a se chamar Beltesazar. Preste muita atenção. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram a sua essência. Não é o lugar que determina quem você deve ser. Não é o lugar que determina a tua conduta. Pessoas não se corrompem por causa do lugar. Pessoas não entram, como disse, a gente está contextualizando agora na política. Fulano entrou na política, ele vai se corromper. Presta bem atenção. Ninguém entra na política para ser corrompido. Ele já vai corrompido. A política, muitas das vezes, de forma errônea, só potencializa quem já é corrupto. Então, você pode estar num lugar onde é dito como corrupto, mas você pode ser honesto. Você pode estar num lugar, mas não abraçar o sistema. É difícil? Sim, mas não é impossível quando você tem Deus como referência. E é interessante que quando Daniel pede para o eunuco não se contaminar com aquela comida, ele pede legumes a comer e água a beber. E por 10 dias, Daniel ele tem essa dieta. E
Quando chega o final dos 10 dias, eles vão escolher os que estão mais viçosos. Na lógica humana, seria aqueles que se contaminaram, que comeram de tudo, né? Com aquela mesa farta, mas Daniel não se contaminou. E vai dizer o texto que Daniel, ao final de 10 dias, estava com aparência melhor do que aqueles que comeram de tudo. O que a gente entende aqui? Que nem sempre aquele que se curva ao sistema, aquele que fala que todo mundo quer ouvir, aquele que faz o que todo mundo está fazendo, vai ser beneficiado. A gente aprende com Daniel que ele se reteve de comer comida consagrada a ídolos, coisa que a sua cultura não lhe permitia, mas ele correu risco, porque ele acreditava que o propósito era maior do que a proposta. Eu vou repetir, o propósito de Deus na sua vida é maior do que as propostas do diabo. Não se corrompa, viva o milagre de Deus diariamente. Todo mundo está fazendo, todo mundo está se vendendo, mas você não vai fazer, você não vai se vender. É como algumas mães falavam, minha mãe nunca disse isso, mas algumas mães dizem, você não é todo mundo. E para finalizar o nosso devocional, a gente vai ver no contexto que Daniel, ele é escolhido para ser um conselheiro do rei. Uma pessoa que teve um espírito excelente, que discerniu, né, o sonho do rei Beltesazar. E é interessante que quando a gente não se rende, né, quando a gente não se entrega, quando a gente não negocia, Deus nos bota em lugar de destaque. Mas não venda a sua consciência, vou repetir, não venda a sua consciência por nada. Se mantenha íntegro diante de Deus. Independente se todo mundo está fazendo, eu tenho que conquistar, eu tenho que avançar, mas avance de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não se corrompa por nada e você viverá o melhor de Deus. Este foi o nosso Café com Palavra, um devocional diário da Palavra de Deus para a sua edificação. Até amanhã, querendo Deus, Ele te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau!